Oi, gente linda! Hoje nós vamos falar sobre o Halloween e os segredos ocultos por trás dessa festa. Mas eu quero te pedir para você mostrar esse vídeo para outras pessoas, para que elas saibam o verdadeiro significado dessa festa que é tão comemorada no Brasil e no mundo. Eu vou iniciar com um breve relato sobre como iniciou o Halloween e depois eu vou te contar o que tem por trás de tudo isso. Os celtas, eles acreditavam que o ano novo deles devia ser comemorado na última noite de outubro, onde o véu que separava o nosso mundo do mundo dos mortos ficava mais frágil e era uma ótima oportunidade para eles se comunicarem com aquelas pessoas que já partiram. Eles acreditavam que os mortos voltavam para o seu antigo lar, procurando contato com seus entes queridos. E se eles não providenciassem alimento para eles fazerem uma festa, coisas terríveis poderiam acontecer com eles. Então eles tinham medo que os mortos voltassem para atormentá-los, para destruir a colheita deles. E então eles fizeram um festival para os mortos, o nome era Festival de Samhain, que eles comemoravam, faziam fogueiras, eles se vestiam com fantasias, eles faziam sacrifícios de animais, liam a mão, os sacerdotes daquela época, eles liam a mão das pessoas, eles faziam previsões de futuro, e eles faziam adivinhações, bruxarias, eles faziam sacrifícios, eles faziam lanternas para iluminar os caminhos com as velas dentro, e eles faziam tudo isso para agradar o Deus dos mortos, fazer tudo isso para agradar eles, para que eles não se apossassem deles, para que eles não ficassem furiosos, para que eles não destruíssem a colheita deles. E era isso, eles criam nisso. E tudo começou com a festa dos celtas e foi se evoluindo com o tempo. Com isso, a igreja começou a implementar essa festa no seu calendário, uma festa uma noite anterior ao Dia de Todos os Santos. Eles comemoram, né, os santos, as pessoas que morreram, que foram santos, então eles também comemoram os mortos. Então a igreja começou a implantar essa festa também. E hoje em dia é comemorado em muitas escolas, muitos países fazem festas para isso. E o significado de Hallow, do Halloween, Hallow significa adorar, santificar, tornar sacro. Então o nome já diz, Hallow, adoração aos mortos, santificação aos mortos. Essa festa, ela tem um único objetivo, é de adorar o Deus da morte, é de adorar os mortos, é de adorar pessoas que não podem fazer mais nada por nós e que não conseguem voltar mais. Nós sabemos que não existe passagem do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Quem morreu já morreu, não tem como eles voltarem. E então as pessoas, elas são enganadas em relação a isso, e elas comemoram essa festa e elas adoram, se pintam, se vestem de caveiras, se vestem de monstros, se vestem de bruxas, se vestem de fantasmas e se pintam e fazem muitas coisas, só que elas não têm noção do que está por trás disso. Essa festa, ela começou com isso, uma consagração aos mortos, uma festa para os mortos. Então as pessoas, elas se vestem disso e elas acham que é tudo uma brincadeira, elas acham que é só uma festa, que é só uma comemoração, e não é. É uma festa que realmente ela é de adoração, ela é de santificação, ela é de consagração a mortos. O mês de outubro é o mês mais importante para os satanistas. É o mês em que eles dizem que dia 31 é aniversário de Satanás. Então é um mês muito importante para eles. E eles comemoram o mês de outubro, o dia 31 de outubro, de uma forma horrenda. Eles fazem sacrifícios humanos, eles fazem macumbas, feitiçarias. Gente, o Brasil, ele tem
milhões de comunidades que trabalham com isso, que mexem com isso. E isso é muito sério. As pessoas acham que é brincadeira. Quando a gente se veste com essas roupas, quando a gente vai para essas festas e comemora isso, nós estamos abrindo brechas na nossa vida, nós estamos abrindo portas para que Satanás ele atue na nossa vida. De que forma? Nós damos legalidade para isso. Satanás, ele entra na nossa vida, os demônios, ele entra na nossa vida quando nós damos legalidade, quando nós abrimos portas. E a gente pode abrir a menor porta possível, a minúscula, ele só precisa de uma brechinha. Se ele viu que a gente abriu uma brechinha, ele entra com tudo. Ele entra com tudo na tua vida. Então, nós acabamos dando legalidades para Satanás agir na nossa vida, através dos seus demônios. Satanás é o pai da mentira. Ele veio para te enganar, ele veio para te roubar, ele veio para te matar e ele veio para te destruir. Essa é a função dele. Então, quando a gente abre portas, quando a gente dá legalidade para ele fazer isso na nossa vida, ele vem e destrói, ele acaba com famílias, ele acaba com a nossa vida, ele nos amarra, ele nos aprisiona. Nós ficamos prisioneiros dele, nós ficamos acorrentados a ele, através dessas legalidades que nós damos. Então, o Halloween é uma festa em que esse lado oculto, as pessoas não fazem ideia de como acontece. E Satanás, ele precisa desses portais, é como se fosse um portal. Nós abrimos portas, nós abrimos essas brechas para ele. E essa festa é como se fosse um portal. Então, o lado oculto do Halloween é isso, porque às vezes também a gente carrega amuletos conosco, a gente carrega certo tipo de medalhinha, disso, daquilo, e isso são portais. Ele só consegue acionar a nossa vida quando a gente abre portas para ele. E através dessas coisas são portais que nós damos legalidade para ele agir na nossa vida. Então, assim, quando você participa dessas festas, quando você se veste dessa maneira, se veste com fantasias, pinta o seu rosto, come essas coisas consagradas, isso são portais que nós estamos abrindo para Satanás. Eu vou ler o que está na Bíblia em relação a isso. Em Deuteronômio 18, do 9 ao 11, diz assim: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo ao seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus o lança fora de diante de ti. Então, gente, essas coisas ocultas, essas coisas são abominações ao Senhor. Adivinhação, feitiçaria, espíritos, magia, mortos. Então, essas coisas é abominação ao Senhor. E essa festa é dedicada aos mortos, é dedicada à bruxaria, é dedicada a espíritos. E essas coisas não agradam o Senhor, e Ele diz que é abominação a Ele. E Ele lança fora da presença dEle quem faz isso, quem comemora isso, quem está no meio disso. Uma coisa importante que talvez vocês não saibam: os mortos, eles não voltam para dar recado, eles não voltam para nada. Não existe passagem de lá para cá e daqui para lá, não tem. Então, quando isso acontece, feitiçaria, adivinhação, prever o futuro, lemão, cartomante, qualquer coisa do tipo, saiba que eles estão acessando a demônios. Não existe, não tem como os mortos voltarem. Então, o ocultismo é isso, o ocultismo do Halloween, dessas feitiçarias, dessas bruxarias, é isso. Eles acham que o Satanás, ele mente para as pessoas dizendo que está sendo acessado os mortos, mas não é isso, não é isso.
O que está dando acesso a certos tipos de coisas são os demônios. Os demônios, eles conhecem a nossa vida, eles estão ao nosso redor, eles vê o que a gente faz. Existem demônios familiares que perdura de gerações em gerações numa família. Então ele conhece tudo sobre tal pessoa, sobre aquela família. E às vezes a pessoa consulta ali algo e acha que é o espírito daquela pessoa que voltou para dizer, olha, eu deixei um recado para você em tal gaveta, em tal coisa, né, que só você sabe. E não é, são demônios. São demônios que estão na família, que vivem ao nosso redor. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor e ele ruge como leão, ele está pronto para nos devorar. Então, Satanás, os demônios dele estão ao nosso redor, eles estão nos vigiando, eles estão nos olhando, eles sabem o que a gente faz, eles sabem como a gente escreve, eles sabem como a gente fala, eles sabem tudo que a gente faz, eles estão vendo. Então essas coisas não vêm dos mortos, essas coisas vêm de Satanás, são coisas ocultas e existem muitos símbolos. As bruxas naquela época, e até hoje existe, né? É feitiçaria, culto a ídolos, objetos que podem enganar e deturpar o evangelho, artes ilusórias, sobrenaturais, sinais e prodígios. Tem o símbolo da abóbora e da vela dentro, né? Para iluminar o caminho dos espíritos. Tem o gato preto, que as pessoas dizem está ligado à bruxaria. Não que o gato preto, todos os gatos pretos têm que ser mortos, que tudo é feitiço. Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas são símbolos que eles usam. Diz que os espíritos se encarnam, os demônios entram nos gatos, né, nesse dia. Na Bíblia diz, uma passagem que Jesus, ele tira os espíritos de um homem endemoniado. E esses espíritos, ele diz para Jesus, para que eles não fiquem vagando, porque os demônios, eles procuram um lugar para habitar. Então, eles sempre habitam em casas. Quem são as casas? Nós, as pessoas. Então, eles pedem para Jesus para que eles não fiquem vagando. E eles pediram para entrar nos porcos que estavam ali do lado. E Jesus permitiu, eles entraram nos porcos. Era uma legião de demônios. Eram muitos demônios em uma pessoa só. Então eles entraram nos porcos. Então isso tem um pouco de relação com o gato preto. Os demônios, eles podem sim entrar nos animais para fazer, né, esse tipo de coisa, de bruxaria, de feitiçaria. E tem os doces, eles dizem na época que as crianças, elas ganhavam recompensa para orar pelos mortos daquelas pessoas. E se você não oferecesse doce para essas crianças, elas iam amaldiçoar esses mortos. Então, por isso que tem a tradição dos doces, dar doce para as crianças, para que elas orassem pelos mortos. Tem o morcego também é um símbolo da festa do Halloween, que ele ultrapassa a visão do íntimo da pessoa, ele ultrapassa a visão que ele consegue ver o íntimo da pessoa, que são as falsas profecias, as adivinhações, os necromantes, que são os que consultam os mortos, as cartomantes, que tudo isso são demônios, tá? Tem a maçã também, que é o símbolo que levou à queda do homem, que é o fruto da sedução, do amor, do erotismo. E tem as cores também, que representa. Tem a cor laranja, que representa a energia, que eles vêm para roubar a tua energia. O preto, que representa os magos, as bruxas, os feiticeiros. E o roxo, que representa a magia. Então, tudo isso são símbolos que as pessoas usam no dia do Halloween e elas não têm noção do que tem de oculto nisso, do que tem por trás de toda essa simbologia, dessa festa, das comidas, das danças, de tudo que acontece. O Halloween é um desses, o folclore também vai para o mesmo caminho, mas isso é outro assunto. Mas o Halloween é isso. Então, em vez de vocês comemorarem o Halloween, que vocês comemorem o dia do Evangelho. Sabe por quê? Porque Martim Lutero, no dia 31 de outubro, ele foi o dia em que ele pegou as teses dele e pregou lá na porta da igreja, protestando contra a igreja, contra os seus ensinamentos,
contra as mentiras que eles pregavam, contra essas festas pagãs que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com o que Deus deixou pra gente. E no Brasil, dia 31 de outubro, é comemorado o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho, por causa de Martim Lutero. Então, no Brasil tem a Lei 13.246 de 2016, que é a lei que proclama o Dia Nacional do Evangelho. Então, nesse dia, você leia o Evangelho, você comemore a palavra de Deus, você ore, você faça coisas do reino. Porque esse dia 31 de outubro, por mais que você ache uma besteira, que não é nada disso, muitos demônios são soltos. Muitos demônios se apoderam das pessoas, aprisionam elas. E a pessoa não entende por que tudo começou a dar errado, por que a vida dela não está indo para frente, por que muitas coisas vêm ao mesmo tempo. Porque quando a gente dá legalidade, às vezes não entra um demônio só, às vezes entra legiões de demônios. Legiões, é muitos demônios. Então nesse dia você comemore isso. E não deixe os seus filhos ir para a escola, se a escola falar, hoje vai ser o dia do Halloween, festa do Halloween, venham fantasiados. Não deixe teu filho comemorar isso. Você não comemore isso. Porque isso é muito sério, você está abrindo porta, dando legalidade para o inimigo agir na tua vida. Muitos também vão questionar, vão falar assim, eu estou indo, é uma festa qualquer, o meu coração é de Deus, Deus sabe que eu não estou indo ali para cultuar demônios, nem para comemorar os mortos, nem para santificá-los, nada disso. Mas eu quero te dizer uma coisa, Satanás, ele não conhece o teu coração. Satanás, ele não tem como acessar o teu coração e saber qual é a intenção do teu coração. Então o que ele precisa? Ele só precisa que você abra portas para que ele entre. Ele só precisa que você abra uma brechinha, sequer, para que ele entre com tudo na tua vida. Ele precisa de portais para ter acesso a você. Por mais que você diga que o teu coração, que você está na festa, mas o teu coração está em Deus, que você está ali na festa, mas não está comemorando nada disso. Saiba que Satanás, ele não tem acesso a isso. Ele precisa que você tenha atitudes aqui na terra para que ele entre. E essa atitude vai abrir uma porta para que ele entre na sua vida. Então vigia. Cuidado com essas coisas. Vigia, fique de olho. Não comemore essas coisas. E eu te peço, por favor, mostre esse vídeo para mais pessoas. Mostre esse vídeo para que as pessoas consigam enxergar a verdade, ver o que está atrás de tudo isso, ver o que está em oculto nessa festa do Halloween. Tá bom? Que vocês fiquem em paz, que vocês fiquem com Deus e que no dia 31 de outubro vocês comemorem o Evangelho. Amém? Um beijo, até a próxima!